Olá, tudo bem? Estamos aqui com o nosso 12º episódio da Maratona Suture Comigo. Eu sou a Patrícia Veloso e quero desejar a todos vocês que sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é Páscoa, eu não poderia deixar de desejar a vocês um excelente domingo de Páscoa, que nesses tempos difíceis que a gente vive, que a gente possa encontrar dentro do nosso isolamento, dentro do nosso recolhimento, que a gente possa encontrar a paz, que a gente possa encontrar o convívio, o dom do convívio com os nossos familiares, que a gente possa também aproveitar esses momentos para que a gente se resguarde em oração, para que a gente sonhe com momentos melhores. E deixa eu falar um pouquinho com vocês. Oi, Andressa. Oi, Roberto, Miter, Caroline, a Vitória, que é a nossa aluna Suture, a Mato Reabilitação, que é a Verusca e o Ricardo, e a equipe, o Gabriel, a Larissa, a Isa, o Isaac, o Rodrigo, que também é nosso aluno Suture. Vitória, tudo bem, querida? Ai, que coisa boa estar aqui com vocês, viu? Hoje a gente tem um tema super legal, eu quero que vocês participem muito. Hoje a gente vai fazer mais bate-papo, não tem convidado. Então os convidados hoje da nossa live são vocês. E eu quero que seja realmente um espaço para que a gente troque ideias, para que vocês falem para mim o que é que vem na cabeça de vocês com esse tema, sutura, o bom versus o ótimo. Eu vou deixar a live bem livre para que vocês falem para mim o que vem na mente de vocês a respeito desse tema. Vamos ver se alguém já se arrisca aí. Geralmente quando eu falo isso, né? Olha, gente, a live hoje é livre. Eu quero que vocês falem, aí geralmente dá uma travada. Aí fica uns minutos assim, eu olhando para vocês, vocês olhando para mim, ninguém fala nada. Aí de repente começa a aparecer uma perguntinha ou outra aqui e a coisa vai rendendo. A Lise, que é minha assistente, tô morrendo de saudade de você. Que Deus abençoe você e sua família. Saiba que eu gosto muito de você, tenho um carinho imenso e adoro trabalhar com você, tá? A Lu também tá entrando aí. Todo mundo seja bem-vindo. Hoje é domingo, hoje é Páscoa. Eu trouxe um tema bem leve para a nossa live, para que a gente possa trocar essas ideias a respeito desse tema, mas que ao mesmo tempo não seja uma live cansativa. Prometo que hoje a gente não vai passar dos 40 minutos. A Mari também acabou de entrar, seja bem-vinda, Mari. Muitos de vocês eu ainda não conhecia. Eu tô percebendo aqui que a gente tem algumas pessoas participando da live que eu ainda não conhecia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia Veloso, eu sou médica, eu sou cirurgiã plástica. Eu tive uma experiência em lecionar sutura, técnica cirúrgica, por 3 anos na universidade. Depois, por motivos pessoais, eu acabei saindo da faculdade e montei, a pedido de vários alunos, montei um curso de sutura. A Jéssica está aí entrando também, que já nos acompanha há muito tempo. Seja bem-vinda, Jéssica. Então, eu montei esse curso de sutura, fiz algumas edições do curso presencial. Depois, eu fiquei nessa necessidade sentindo a necessidade das pessoas de levar esse conhecimento a mais gente, a levar adiante. E aí, a gente fez a versão online do nosso curso, que é Suture com Patrícia Veloso, com a metodologia que eu desenvolvi para simplificar o ensino das suturas, que chama Todo Quanto é Simples. Então, já queria de antemão, antes que vocês... deixa eu deixar a pergunta fixa, porque aí quem for entrando vai mandando para mim. O que diferencia a sutura boa da ótima? Responda, por favor. Responda, por favor. Publicar e vou fixar o comentário lá. Então, gente, quem tá entrando agora... Eu queria muito que vocês me respondessem o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala desse tema. Sutura, o bom versus o ótimo. E aí a gente vai trocar algumas ideias aí, vocês vão falar o que vocês pensam e eu vou também dar alguns toques a respeito do que eu penso aí nesse tema. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é o seguinte.
Quando a gente vai... O Marcos já mandou uma pergunta aqui, ó. Boa tarde, Patrícia. Qual material será necessário para o curso? Ah, tá. Eu comecei a falar aqui do workshop e não terminei, né? Muito bom você ter me lembrado, Marcos. Então é o seguinte, para quem ainda não sabe, no dia 16 de abril, a gente vai fazer um workshop. Esse workshop chama Workshop Suture. Ele vai acontecer às 21 horas, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. E para que você consiga participar, você precisa fazer a inscrição. A inscrição desse workshop é gratuita, ele vai ser gratuito. E o link para a inscrição desse workshop está na bio, tá na nossa bio. Então pode ir lá na bio, a hora que acabar aqui, não sai agora não. Na hora que acabar a nossa live, vocês podem ir lá. Quem ainda não se inscreveu, vai lá na bio, se inscreva. Porque é o seguinte, durante a transmissão, então somente para quem estiver assistindo a transmissão no período ao vivo, então começa às 21 horas em ponto. Sugiro inclusive que vocês entrem no link um pouquinho antes e vocês vão receber o link por e-mail. A gente ainda não mandou esse link, a gente ainda vai mandar. Então eu sugiro que vocês entrem um pouquinho antes, porque eventualmente vocês têm problema com conexão de internet e tudo, então entra sempre uns 15, 20 minutinhos antes. Quem já participou dos nossos workshops anteriores sabe que a gente começa pontualmente às 21 horas. E quem participar durante a transmissão ao vivo vai ganhar o certificado de participação, tá? Então não deixa de fazer sua inscrição, vai ser muito legal. Eu vou dar 5 dicas sobre os erros mais comuns que vocês cometem quando começam a suturar. E vou dar também 5 dicas para você fazer uma sutura de excelência. Gente, qual que é o diferencial desse workshop? Nesse workshop eu também eu faço demonstrações com imagem Full HD, então eu até recomendo que vocês assistam em Full HD, se puderem assistir em uma tela maior que o celular, então um tablet ou um computador ou televisão, para que vocês consigam ver o detalhe com maior nitidez e maior qualidade, tá? Então o diferencial desse workshop é que a gente faz essa transmissão ao vivo, vocês podem, eu não estarei ao vivo lá, porque essa aula precisa ser editada. Então, como a gente filma essa demonstração, a gente filma em 2 câmeras, a gente faz todo um detalhamento, é muito legal. Só que aí eu fico no chat ao vivo. Então, é uma oportunidade de vocês também tirarem as dúvidas comigo. E aí, em relação ao material, gente, não precisa de ter nenhum material para ir para essa aula. Porque nessa aula eu quero que vocês prestem atenção. Vocês vão prestar bastante atenção no que eu vou falar lá. E depois, vocês vão poder praticar. E durante essa aula, eu vou dar uma dica para vocês montarem um kit, gastando até R$50 para montar um kit básico. É claro, quem quiser montar um kit maior e tudo, tem a opção de investir mais. Mas com R$50 eu vou dar a dica, vou dar o passo a passo no workshop para vocês montarem esse kit básico de sutura, tá bom? Então não precisa de comprar. Quem já tem material e quiser deixar o material lá na hora do treinamento, beleza. Eu acho que vale mais a pena vocês prestarem atenção no que eu vou falar e no que eu vou demonstrar do que tentar fazer ao mesmo tempo. Talvez vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de fazer ao mesmo tempo e vão perder parte da explicação. Então acho que não vale a pena. Mas aí se prepara para anotar tudo e depois que acabar o workshop vocês compram o kit, que eu vou dar a dica de fazer um kit com um valor bem baixo, tá? Deixa eu ver aqui. Depois do Marcos, a Jéssica perguntou: como vou saber se estou usando a técnica correta na sutura, treinando sozinho? Pois é, Jéssica, esse é um grande diferencial do nosso curso online completo. Por quê? A gente sabe que existem cursos online de sutura, existem até aulas gratuitas em YouTube, enfim. Existem várias demonstrações aí, você tem acesso a vários livros também, então dá para você aprender sutura sem fazer o curso. Só que o grande diferencial do nosso curso é que além da metodologia do Todo Ponto é Simples, que é uma metodologia que eu desenvolvi para simplificar o ensino da sutura, e além da estrutura do curso de ser filmado em 2 câmeras, com qualidade perfeita de imagem, de som, sempre lembrando de demonstrar para quem é canhoto, para quem é destro, porque também às vezes tem essa dificuldade, né? A gente só tem aulas, geralmente as pessoas só demonstram com aquela mão que domina.
E, além disso, a gente tem um grande diferencial, que é esse acompanhamento ao longo de 12 meses. Então, hoje de manhã mesmo, eu estava respondendo e-mail de aluno Suturi, onde ela já tinha visto uma série de aulas e aí ela registrou as principais dúvidas, me mandou, e aí eu fiz uma síntese daquelas dúvidas, mandei para ela. Então, meus alunos mandam vídeos para mim, eles me mandam vídeos, olha, tô fazendo essa sutura aqui, tem alguma coisa errada? Ou o que eu posso melhorar? Ou faz o calçamento da luva, faz o videozinho, me manda, eu retorno. Então, assim, tem esse acompanhamento que eu acho que faz a grande diferença, né? Deixa eu ver o que o Gabriel fala. A prática e a experiência. Exatamente, aí ele está respondendo, né? O que diferencia a sutura boa da ótima. Gente, Gabriel, perfeito. Pode parecer que eu tô ficando repetitiva aqui. Todo encontro nosso, toda live nossa, eu fico batendo em cima dessa tecla. A repetição, o treinamento exaustivo, o treinamento repetitivo, ele vai te levar à excelência. A repetição, o treinamento, a repetição, o treinamento. Então fica parecendo que eu tô sendo repetitiva. Mas, gente, não tem outro segredo. Eu recebi uma pergunta outro dia que foi o seguinte: Patrícia, como que eu faço para suturar rápido, igual os preceptores, e com a mesma qualidade que eles? Imagina quantas e quantas e quantas e quantas vezes eles já fizeram aquilo. Então, gente, não tem coisa que dá para encurtar o caminho. Então, o que eu faço questão de colocar na didática do curso é justamente encurtar o caminho daquilo que é possível de encurtar o caminho. Então, para vocês entenderem como fazer o ponto do jeito correto, como manusear o instrumental do jeito correto, como separar o material que vocês vão precisar para usar na sutura e não passar aperto na hora, como que você orienta um paciente no pós-operatório, enfim, várias coisas. Mas tem coisa que não dá para encurtar caminho. E o principal, que eu bato muito nessa tecla, que não dá para encurtar caminho, é a prática dos pontos. Se você fizer poucos, ainda que você seja super habilidoso, você nunca vai conseguir ser comparável com alguém que fez muitos. Então, assim, a pessoa que é habilidosa, ela vai somar já uma vantagem, que é já ter uma destreza manual, uma destreza motora. Ela vai somar essa vantagem com a prática, com o treinamento repetitivo. Aí vai ser mais fácil para ela. Mas para quem fala para mim assim, eu tenho vários alunos que chegaram para mim no curso e falaram assim, ó, eu vim descrente de que isso vai dar certo, porque eu não tenho habilidade manual nenhuma. Então eu acredito que não vai dar certo isso de fazer sutura. Enfim, à medida que eles foram treinando, eles foram entendendo que a prática vai levar à excelência. É só através da repetição. Claro, você tem que repetir a técnica correta. E mais uma vez eu vou repetir, o paciente não é para treinamento. A gente treina em material inanimado, eventualmente até material biológico, mas não vivo. E a gente não treina no paciente. Então, quando você for fazer um procedimento no paciente, você já tem que ter essa segurança, tá? Não, promete para mim que vocês vão fazer isso, que vocês não vão deixar para treinar na última hora, quando já estiver próximo ali do ambulatório de pequena cirurgia, ou do internato, ou dos plantões. Então, não faz isso, gente. Vocês têm tempo. A gente sempre tem que treinar um pouquinho antes. E assim, ó, treinar sutura é tão legal que eu vou recomendar para vocês, na hora que vocês estiverem cansados, que vocês não estiverem aguentando mais estudar nada, que vocês já leram, que vocês já resumiram, que vocês já escreveram, já desenharam, que vocês não estiverem aguentando mais nada, pega seu material de sutura e vai treinar. Que é uma ótima forma de você relaxar, de você ficar tranquilo, de você conseguir desocupar sua mente de tanta informação e ao mesmo tempo você tá melhorando, tá crescendo profissionalmente e tá descansando. Faz esse desafio aí e me conta se é verdade ou não o que eu tô falando, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Ó, a Maíra sempre conosco, né, Maíra? Maíra trabalha conosco lá no Bloco Cirúrgico, uma graça também de pessoa. O Efraim também entrou, o Felipe. O Gabriel mandou assim, ó. A boa sutura garante a cicatrização sem intercorrência de deiscência. A ótima garante o mínimo de dor, desconforto e uma cicatrização com o máximo de cuidado com a estética. Tá, gostei muito da sua colocação, Gabriel. A gente só precisa tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, não tem como a gente prevenir 100% uma sutura, uma deiscência. Isso não tem como, gente. Claro, nós vamos trabalhar
com as técnicas de sutura para aquele ferimento que a gente acha que vai ter o mínimo de risco de deiscência, com os tipos de fios que a gente também acha que vai interferir menos. A gente vai trabalhar com a limpeza da ferida, principalmente as feridas decorrentes por trauma, elas têm mais chance de ter infecção, têm mais chance de ter deiscência no pós-operatório, mas 100% de chance de prevenir uma deiscência a gente não tem. Não tem como fazer isso, né? Infelizmente, a deiscência, a infecção, necrose são possíveis intercorrências de um procedimento. E aí, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber se portar diante delas. Então, a gente precisa de manter um contato com esse paciente. Se você trabalha, por exemplo, numa unidade, num pronto atendimento, ou, né, que não tem assim, aquela questão ambulatorial que dá para você fazer um segmento, você tem que garantir àquele paciente algum acompanhamento. Então, quem vai fazer o acompanhamento dele? É a unidade básica de saúde? Você tem que fazer um encaminhamento. Então, você vai relatar o que foi feito naquela sutura, com quanto tempo de trauma que chegou, qual foi o fio que você usou. Enfim, você vai fazer um relatório legal e vai acompanhar e vai falar para o paciente, olha, em caso de eritema, saída de secreção, você vai orientar uma série de coisas para o paciente quando ele deve ou não procurar o atendimento e não só falar com ele, ó, em 7 dias você vai no posto e tira os seus pontos, né? Tem uma série de coisas que a gente precisa de orientar esse paciente e dar uma sequência para o tratamento, ainda que não seja aquele tratamento particular que você mesmo vai fazer o acompanhamento depois, tá? E aí você fala assim, ó, a ótima sutura garante o mínimo de dor, desconforto, uma cicatrização com o máximo de cuidado com a estética. Eu adorei você falar a questão do mínimo de dor, porque quando a gente fala em uma sutura ótima, geralmente as pessoas só pensam nos pontos. E você lembrou de uma etapa fundamental, essencial, que é a parte da anestesia, e que com certeza a gente tem que tomar todo o cuidado para que a infiltração, gente, ela seja o mínimo doloroso possível. O paciente ele já está com dor, ele está com medo, ele está ansioso, a família às vezes está ali pressionando. Então assim, se você já começa o procedimento com uma anestesia que vai gerar mais desconforto ainda, com certeza até o seu trabalho na hora de fazer a sutura ele vai ser comprometido, porque às vezes o paciente não vai colaborar, vai mexer, enfim. Você pode já no momento da anestesia já conseguir controlar melhor ali o procedimento e te proporcionar um ambiente melhor para fazer aquela sutura. E com certeza aquela sutura que a gente se preocupa com a estética, ela deve acontecer em todas as áreas. Antigamente as pessoas falavam assim, meu trabalho é fazer a anastomose bem feita, é fazer uma ressecção oncológica 100%, e eu não vou me preocupar com a parte estética, porque isso a pessoa preocupa depois. Cada vez mais a gente tem visto os profissionais mudando esse raciocínio, e mudando por 2 motivos. Primeiro, porque você não existe mais aquela de, nossa, para eu fazer uma sutura bem feita, cutânea, eu vou gastar mais tempo. Não tem isso mais, você consegue otimizar a sua sutura fazendo uma excelente sutura e gastando o mesmo tempo. E por outro lado, os pacientes também têm cobrado mais isso. Pensa comigo, o que o paciente vê quando acaba a cirurgia? Ela vai ver ali a cicatriz da pele. Então, a cicatriz da pele, a sutura cutânea, ela tem sim que ser muito bem elaborada, ela tem que ser bem pensada, qual tipo de fio, qual tipo de ponto, qual tipo de pós-operatório você vai indicar para aquele paciente, para que a gente tenha um bom resultado e o paciente já fique satisfeito na grande maioria das vezes. Agora, não tem como você garantir que mesmo tendo tomado todos esses cuidados, a cicatrização vai ficar 100%. Por quê? Cicatrização depende de um monte de coisa. Depende do estado de saúde do paciente. Então, pacientes, por exemplo, diabéticos, eles têm mais chance de ter comprometimento da cicatrização. Pacientes desnutridos têm mais chance de ter comprometimento. Pacientes oncológicos. Além disso, tem todo o cuidado no pós-operatório. Então, o paciente tem que cuidar da asepsia, da limpeza dessa ferida no pós-operatório. Tem que fazer o repouso que você recomendar. Tem que trocar os curativos seguindo as suas orientações. Usar as medicações que você receitou. Então, tem todo um cuidado no pós-operatório que ainda tem coisa que não é prevista e que pode acontecer de ter uma tendência a uma cicatrização hipertrófica, queloide, uma hiperpigmentação da cicatriz, que são coisas inerentes do paciente e que a gente não consegue evitar 100%.
Mas, claro, naquelas fases em que a gente pode interferir, nós vamos interferir da maneira que possa vir a ficar o mais estético possível. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma dúvida. Matheus, a ótima é aquela que traz segurança e satisfação para o paciente. Adorei esse conceito, adorei essa definição. Gente, o paciente, ele confia tanto na gente, e às vezes a gente, quando está começando, por exemplo, quando a gente é acadêmico, a gente fica com a sensação de que o paciente confia só no preceptor. A gente não tem muito aquela sensação de já sou médico, sou profissional. E vocês não têm ideia do quanto que o paciente deposita a confiança em nós desde o início. Desde aquela primeira consulta que você acompanhou numa unidade básica de saúde ou num ambulatório, desde o primeiro momento, você teve aquele contato com o paciente, você já tem que se portar diante esse paciente com ética, com respeito, com carinho e já tendo a consciência de que aquele paciente espera de você o melhor desde o início. A gente não quer esperar que a pessoa forme, faça residência para que ela comece a se preocupar com a excelência. A gente deve se preocupar em oferecer a excelência para o paciente desde o início, porque é isso que o paciente espera de nós e é essa que é a nossa missão enquanto médicos, enquanto profissionais da saúde, que são comprometidos com a missão que o nosso trabalho nos traz, né? Deixa eu ver mais aqui. O Isaac também nos fala. Uma sutura ótima é aquela que diminui máximos riscos de intercorrências e também tende a promover um resultado satisfatório para o paciente. Excelente, muito bom. Então você trabalha a fim de minimizar aqueles riscos, então, de deiscência, então, de necrose, de que mais que a gente falou aqui? De infecção. E aí, além de tudo isso, você trabalha com a chance do paciente já ficar muito satisfeito com aquela sutura de imediato. O que interfere, gente, nessas questões? Interfere o tipo de ponto que você vai dar. Então, olha, às vezes, por exemplo, no trauma, eu já falei com vocês aqui, mas como nem todos que estão aqui comigo hoje já estavam desde as outras lives ou não assistiram todas, então eu já falei muito para vocês que a questão é o seguinte: no trauma, a gente evita sutura contínua. Então, uma das suturas contínuas é a sutura intradérmica e ela não deve ser sutura de preferência no trauma, justamente porque no trauma a gente tem mais risco de infecção. As feridas foram causadas por um material que não era estéril, como é o caso do bisturi quando a gente vai fazer uma incisão cirúrgica. Então, o ambiente do trauma, ele não era um ambiente propício para fazer aquela incisão, para ocorrer aquela ferida. Então, diante disso, a gente deve evitar durante o procedimento suturas contínuas, inclusive a intradérmica, que tende a ter um resultado estético melhor, mas a gente sabe que se tiver no pós-operatório, por exemplo, uma infecção e, consequentemente, você tiver que drenar um abscesso, por exemplo, ou que o próprio organismo abra alguns pontos para tentar eliminar ali aquela secreção, você tem chance de perder toda a sutura. Então, para o trauma, por exemplo, às vezes a gente não consegue escolher a sutura que seria a mais estética possível. Só que tem como, mesmo no trauma, a gente minimizar a questão da cicatriz inestética ao escolher o tipo de sutura que vai causar menos desconforto estético. Então, tem alguns tipos de sutura que elas marcam mais a pele. O Donati, por exemplo, ele é um ponto bom para aproximar bordas que estão um pouco mais afastadas. Eventualmente, até quando começa a acontecer uma inversão de bordas, a gente faz um Donati para melhorar isso. Mas é um tipo de sutura que marca muito a pele. Então, a gente pensando na parte estética, se possível, deve evitar. Aí a gente vai pensar também na questão dos fios. Ah, Patrícia, eu preciso fazer ponto simples. Mas então, beleza, o ponto simples não é tão estético geralmente nem sempre. Ele geralmente não é tão estético quanto o intradérmico. Mas, se você usar o tipo de fio, por exemplo, mais adequado para a região, então vamos supor, é um ferimento na face. Ah, eu vou usar um nylon 2. O nylon 2 é muito grosseiro para a face. Então, por que não a gente tentar utilizar um nylon 5, um nylon 6, que vai deixar um resultado ali geralmente mais estético, né? Eu acho que tem que ir otimizando dentro do que a realidade do ferimento nos permite. Vamos lá.
Deixa eu ver se mais alguém falou. O Wilson também tá aí. O Wilson é super companheiro nosso, super parceiro aí da Bioline, com os fios de sutura excelentes. Eu vou, inclusive, Wilson, se você aceitar o convite, vou fazer o convite já ao vivo, porque aí fica mais difícil de você me negar. Eu queria fazer com você uma live onde a gente explicasse para os alunos as principais características de cada tipo de fio cirúrgico. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Ninguém melhor do que você que está aí na linha de produção desse material, que é um profissional, é um químico, é formado em química, é um profissional de altíssimo gabarito e que sempre nos acompanha nos nossos cursos, sempre nos proporciona excelentes explicações. E eu acho que a gente está na hora da gente tentar pensar em fazer uma live com você para a gente falar mais a fundo das características de cada fio. Quem gostou da sugestão aí, levanta a mão para ver se a gente consegue convencer o Wilson. Muito bem. A Jéssica fala, respondendo a pergunta fixada, repetição, treinamento, força de vontade, não desistir e aperfeiçoamento gradativo. Gente, eu vou até tirar um print da tela aqui, porque eu gostei tanto da resposta da Jéssica, que eu vou tirar um print. Pronto, tirei o print, que eu achei muito legal. É exatamente isso, Jéssica. Se a gente tiver força de vontade, se a gente tiver a certeza de que a gente vai conseguir melhorar, mas que depende da gente, e ótimo, e lógico, uma boa instrução, mas a gente precisa de ter determinação, porque às vezes dá um desânimo. Às vezes recebo depoimentos de alunos falando comigo, ai, Patrícia, eu tô achando que eu não tô melhorando, eu tô achando que minhas suturas não estão ficando melhores, não estão ficando legais. Aí eu viro e falo assim, tá, mas do nosso desafio dos 1000 pontos, quantos você já fez? Aí às vezes a pessoa me fala, eu já fiz 100. Eu falo assim, não, então faz 200 e me manda de novo um parecer. Daí na hora que você fizer 200, faz mais 100 e me manda outro parecer. Daí faz mais 100 e me manda. Então, gente, o que eu acho legal do nosso desafio dos 1000 pontos é que pelo fato da gente não desfazer as suturas, a gente consegue acompanhar a evolução. É muito legal. Assim, eu queria ter tido essa ideia quando eu comecei a treinar. Porque quando eu comecei a treinar, eu já falei pra vocês, eu treinava em almofada de areia. E aí, é um excelente material para treinamento, viu? Inclusive, acho que todo mundo deve ter um. Porque, por exemplo, é uma das formas mais legais da gente treinar o intradérmico. Mas, voltando aí ao raciocínio de não desfazer a sutura, o que acontecia? Hoje, por exemplo, eu não consigo saber como que foi meu primeiro ponto. E olha que legal, vocês podem ter a oportunidade de daqui a 5, 10, 20 anos olharem e falarem assim, nossa, olha como eram meus primeiros pontos e olha como é hoje. Então, assim, façam isso, é muito legal. Podem usar sim, devem usar as peles sintéticas, os materiais biológicos, mas não deixem de ter os materiais que a gente sugere, igual o EVA, por exemplo, para vocês fazerem esses pontos e não desfazerem, tá? Terem esse material para vocês irem comparando ao longo do tempo. É muito legal. E aí o Matheus completa aqui, ó, a prática leva à perfeição. Exatamente isso, gente. Quanto mais a gente praticar, a gente vai percebendo mais detalhes. Nossa, eu não tinha percebido que se eu passar a agulha assim, ao invés de passar assim, vai dar uma diferença na qualidade final dessa sutura, desse ponto. Então, tudo isso faz sim muita diferença e só com a prática repetitiva é que a gente consegue chegar nessa perfeição. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que o pessoal me fala mais. A Orlândida ontem participou conosco, né? A Camila, que é filha dela, faz residência de neurocirurgia aqui em Diamantina. Foi uma live excelente, dando várias dicas para vocês de como se preparar para a residência, como estudar, como planejar esse tempo de estudo. Ela falou também sobre os principais tipos de suturas que são utilizados na neurocirurgia. E a live vai depois para o YouTube, tá, gente? Todo mundo que está nos acompanhando aqui, eu acho que é interessante saber que a gente tem um canal no YouTube, chama Suture com Patrícia Veloso. Essas lives, elas estão sendo salvas com o passar do tempo aí. A gente está conseguindo levar essas lives para o YouTube e elas vão ficar disponíveis lá para vocês. Então, quem quiser revisar algum tema ou quem perdeu algum tema e gostaria de assistir,
fazer o treinamento e ver se a gente está conseguindo ter essa evolução, vai lá no YouTube, Suture com Patrícia Veloso, assina lá, inscreva no canal, ativa as notificações, que vocês vão começar a receber esses vídeos que a gente for postando aí, tá bom? Acho que é uma boa dica também. Aí, ó, todo mundo gostou da sugestão, hein? De fazer a live com o Wilson, falando a respeito das principais características dos fios cirúrgicos. Ó, tô vendo um monte de joia. A Orlândida, o Marcos, a Larissa, a Cris, o Isaac, o Gabriel, a Jéssica, Gabriel Costa, a Vitória, o Guilherme, Jéssica Mendes, a Jéssica Oliveira, também o Sérgio aí também, meu esposo, acabou de entrar. E a gente está com essa sugestão de fazer uma live com o Wilson a respeito dos fios cirúrgicos, falar sobre as características químicas, sobre características mecânicas desses fios. Eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vocês vão curtir bastante. E vou esperar ele me responder. Não sei se ele conseguiu nos acompanhar aí ao longo da live ou se ele teve que sair por algum motivo. Mas depois que acabar a live eu vou me comprometer a fazer esse convite oficialmente para ele, tá? Gente, nós já estamos com meia hora, já estamos com 30 minutos de live. Eu queria deixar algumas dicas para vocês, para que ao fazer o treinamento vocês possam reparar essas diferenças, esses detalhes que eu vou sugerir para vocês e que realmente nos levam nos propiciam melhorar a sutura, sair do bom para o ótimo. Então, uma das coisas que eu queria falar para vocês é o seguinte: não é legal a gente ficar desfazendo ponto. Então, quando você começar a fazer uma sutura e que for uma sutura no paciente, você deve evitar passar a agulha, começar a dar o ponto e depois desfazer isso. Por vários motivos. Primeiro, porque se você já passou a agulha e já tracionou ali o fio, para você voltar atrás, exemplo, se você estiver fazendo um ponto descontínuo, que não seja contínuo, tudo bem, um ponto interrompido, tudo bem, é só você puxar ali o fio completamente e tá resolvido. Agora, se você está fazendo, por exemplo, um intradérmico ou um chuleio, e se você já passou a agulha com o fio e tudo, para você voltar essa agulha para trás, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas para você voltar a agulha é um problema e pode causar, às vezes você não consegue fazer isso, e pode causar um trauma muito importante ali na ferida. Então, desfazer pontos não é uma boa ideia. Mesmo porque quanto mais você traumatiza aquele tecido, mais chance de ter uma cicatrização inestética, mais chance de ter deiscência, e não é o que a gente quer, não é o que a gente espera. Então, assim, se programa para já passar bem feito, a agulha passar bem feito no lugar que você quer na primeira tentativa. E aí, o que eu falo pra vocês, gente? A gente é que tem que dominar a agulha. Você não pode deixar a agulha dominar a sua sutura. É você que tem que dominar o trajeto da agulha e não é ela que tem que mandar. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas a agulha só quer sair ali. Não é isso, é porque tá faltando você ter o controle de como que você vai fazer essa curvatura, de como que você vai avançar. E um dos grandes problemas que eu vejo dos meus alunos é o seguinte: nós trabalhamos com agulhas curvas. E aí as agulhas curvas, gente, a gente precisa de fazer um movimento curvo. Então, às vezes eu vejo o pessoal empurrando a agulha, querendo fazer um movimento reto. E esse movimento reto, ele não é legal. Primeiro porque ele vai estragar a sua agulha. E segundo porque com isso vai traumatizar mais o seu tecido. Então, vocês têm que começar a treinar esse movimento de punho, que realmente ele faz toda a diferença. E às vezes eu vejo o pessoal fazendo só assim, ó. Entendeu? Então, comecem a treinar de fazer esse movimento para que a agulha consiga passar com a sua curvatura pelo material que vocês estiverem treinando ali. Uma outra coisa que diferencia demais o bom do ótimo é a distância perfeita entre um ponto e outro. Então, tem horas que eu tô vendo lá o pessoal fazendo uma sequência de pontos, e aí entre o primeiro e o segundo tem meio centímetro. Do segundo pro terceiro tem 1 centímetro. Do terceiro pro quarto. E aí, gente, vai ficando aquela coisa irregular. Isso faz também com que a sua cicatriz no final não fique legal. Então, a gente tem que manter uma regularidade. E essa distância entre um ponto e outro, ela tem que ser simétrica. E também a distância das bordas. Então, se você definiu ali que para aquela sutura sua, meio centímetro da borda é o que vai ficar legal, você vai manter esse padrão ao longo da sua sutura.
É claro que quanto mais regular for a sua ferida, mais fácil da gente manter também esse padrão regular na hora de fazer a sutura. Eventualmente, com feridas que não são tão regulares assim, você vai precisar de intercalar um tipo de ponto com outro, ou eventualmente você vai precisar de fazer um X, daqui a pouco vai precisar talvez de um donate. Mas de uma maneira geral, se você for fazer uma sequência ali de pontos simples, ou se você for fazer um chuleio, você tem que estar muito atento com isso, de pegar a mesma distância de bordas, de pegar a mesma profundidade, de introduzir a mesma profundidade dentro da ferida com essa agulha e manter uma regularidade. Isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que eu costumo dar de dica: nunca deixe o nó no centro da ferida. Sempre leve o nó para a extremidade ali do ponto que você deu. E coloque todos os nós na mesma extremidade, na mesma borda. Nunca um para cá, outro para lá, um para cá, outro para lá. Porque isso também faz com que na hora que você tem ali uma cicatriz e as marquinhas desses fios na cicatriz, fica mais inestético se fica um para cá, um para lá, um para cá, um para lá. Entendeu? Então é preferível que você leve para a extremidade da borda e que sempre na mesma borda. E não deixe em cima da ferida, porque ali é um lugar de menor resistência. Então esse nó pode dificultar ainda mais a cicatrização, tá bom? Deixa eu pensar mais detalhes que eu posso falar para vocês a respeito de o bom ser diferente do ótimo, o bom versus ótimo. Uma das coisas que eu falo, gente, é cuidado com o pinçamento das bordas. Na hora que vocês forem pinçar as bordas para passar a agulha, cuidado para não apertar muito a pele. Porque quanto mais você aperta a pele, ou deixa acontecer de começar a pegar e tracionar até soltar, isso também vai machucar a sua pele. Então, isso faz com que também a sua cicatriz tenha pior qualidade. E eu acho que uma dica muito importante é no intradérmico. Quando vocês forem começar e finalizar um intradérmico, os primeiros pontinhos eles têm que ser muito curtinhos. Eu vejo às vezes o pessoal fazer o primeiro ponto bem largo, pegando muita derme em extensão. Isso faz com que a gente tenha o início e o final do intradérmico irregular, com aquela orelhinha, sabe? Então, se você pega mais curtinho no início e no finalzinho do intradérmico, você deixa a sutura intradérmica de melhor qualidade. E uma outra coisa que eu queria falar, principalmente para quem está começando, é não tentar avançar muito em extensão. É preferível você fazer pontos mais curtinhos e mais regulares, pegando a mesma quantidade de derme de um lado e do outro, do que você tentar avançar, correr com a sutura e no final ter uma cicatriz de pior qualidade, tá? O Gabriel tá falando assim: essa dica de tirar os nós de cima da ferida é ótima, quase ninguém fala isso. Ah, obrigado, Gabriel. Pois é, o que eu tento trazer para vocês são coisas que não estão nos livros, porque assim, na hora que a gente vai estudar, a gente lê a parte teórica e lê algumas dicas para a prática, mas essas coisas da vida real, dificilmente a gente vê em algum lugar, né? Então eu gosto muito de trazer essas dicas da vida real para vocês e que são coisas que fazem muita diferença. Então, às vezes a pessoa fala assim: não vou dar importância para isso que a Patrícia fala. Não, eu não vi isso escrito em lugar nenhum, não deve ser importante. Então, é justamente o contrário. Eu gosto que vocês frisem nessas coisas que eu falo aqui, nessas dicas, nesses detalhes, porque esses detalhes vão trazer refinamento para a técnica de vocês, tá bom? E eu tento passar o máximo possível dessas dicas para que vocês possam, primeiro, memorizar, porque quanto mais a gente vai falando, mais vai memorizando. Segundo, entender que realmente elas são importantes. E terceiro, ir praticando cada vez mais, identificando esses pequenos momentos que eu vou falando aqui para vocês, tá? Aí o Gabriel me pergunta: qual é a melhor pinça para usar? Dente de rato ou anatômica, né? Deve ser a sua dúvida aí. Olha só, existem vários tipos de pinça. Não só dente de rato e anatômica, mas tem uma série de tipos de pinça. Inclusive, tem outros materiais que fazem com que a gente possa tracionar a pele sem danificar muito. Por exemplo, um desses materiais é o gancho de Gilles. É um ganchinho com a pontinha bem fininha e que perfura ali o tecido, e às vezes você pode fazer o seguinte: você traciona numa borda da ferida, traciona na outra, pede um auxiliar para manter tracionando para você, e aí você vai fazendo a sua sutura no meio ali. Isso é legal. Só que assim, a disponibilidade desse gancho, ela não é tão fácil assim, né? Geralmente nos kits de sutura não vem. E quando vem,
geralmente vem com a ponta romba, não pega muito bem as bordas. Então, eu falo muito das pinças porque eu gosto de falar aquilo que a maioria de vocês vai conseguir encontrar. E a gente conseguindo trabalhar bem com esse instrumental, a gente consegue também ter um bom resultado. Então, eu gosto muito de falar daquilo que vocês encontram facilmente. Aí, essa diferença entre a pinça anatômica e a pinça dente de rato, gente, o ideal é que vocês tenham as duas e façam treinamento com as duas. Vocês vão reparar que em tecidos sintéticos, então, por exemplo, no EVA, na espuma, eventualmente até nas peles sintéticas, às vezes vocês têm mais facilidade para trabalhar com a pinça anatômica. E no material biológico, então, por exemplo, no músculo, na língua de boi, no peito de frango, eu vejo que vocês costumam a começar a ter mais facilidade com a pinça dente de rato. Eu tinha muito trauma de trabalhar com dente de rato. Eu só perdi o medo de trabalhar com a dente de rato quando eu fui para cirurgia plástica. Porque eu ficava assim, gente, mas não é possível. Essa dente de rato com essa pontinha, essa minha aqui, ela é anatômica, né? Essa que eu tô com ela aqui é anatômica. Ela não tem aquele dentinho na ponta. Mas eu ficava assim, não é possível que uma pinça dente de rato pode traumatizar menos a pele, porque aquela pontinha dela só pode ser muito traumática. E aí, na verdade, a questão também é a tração. Então, quanto mais você aperta, claro, mais vai machucar aquele tecido. Se você não apertar tanto, mesmo com a dente de rato, você não vai machucar. E aí, o que acontece? A dente de rato, ela nos dá uma precisão maior na apreensão. Faça esse teste quem tiver a oportunidade de ter os dois tipos de pinça. Vocês conseguem comprar uma pinça anatômica e uma pinça dente de rato por mais ou menos R$15 cada uma. Então, faça uma pesquisa direitinho. Eu acho que vale a pena vocês terem as duas, quem puder. E aí, vocês vão entender, com o passar do tempo, que vocês vão ter uma maior, como é que eu falo? Uma maior certeza, uma maior apreensão mais precisa daquela pele quando vocês trabalham com a dente de rato, tá? Então, gente, eu vou encerrar, porque já deu nossos 40 minutos de live. E eu acho que quando passa disso, realmente o aproveitamento não fica tão legal. Se tiver alguma dúvida, me manda, que a gente responde numa outra oportunidade. Queria agradecer de verdade a presença de todos vocês. Desejar aí, de novo, uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a cada um. Nos dê aí tranquilidade, serenidade, muito amor pra gente passar por esse período aí da quarentena. Seguimos juntos, temos mais 2 episódios, dia 13 e 14. Isso, temos mais 2 episódios da Maratona Suture comigo. E no dia 16 temos o workshop Suture. Para esse vocês precisam de fazer a inscrição, tá? E a inscrição, o link tá lá na bio. É uma inscrição gratuita. E quem participar ao vivo da aula vai ganhar também um certificado. Então, beijo a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.